E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com/EmpreendaCast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa virtual aqui do EmpreendaCast, Rodrigo Tognini. É assim que fala, Rodrigo? Isso mesmo. Deixa eu te perguntar, se você fosse fazer um pitch, o que a Conta Simples faz? Um pitch matador aí, como é que você ia resumir? Pitch matador, um elevator pitch, né, que o pessoal gosta de falar. Isso. Conta Simples é uma conta corrente digital 100% focada em empreendedores e startups que procuram ter acesso a cartões corporativos aqui no Brasil. Perfeito. Então, tá resumido aqui pra você, sonhador. Fica aqui com a gente, vai ser um papo muito legal. Um cara que quase ficou na NBA aí, perdemos ele por pouco. Quase a gente perde ele. Quase que a gente perdeu ele do mundo da startup, né? Mas que bom que ele ficou aqui como fundador. O Rodrigo é CEO e fundador da Conta Simples, uma fintech que cria conta PJ desenvolvida para acelerar o seu negócio. Fica ligado, sonhador, você vai gostar demais. Cara, deixa eu te perguntar. Hoje você tem mais uma conta que não seja da Conta Simples ou não? Conta esse segredo pra mim. A gente tem, porque quando a gente começou a Conta Simples, a gente não tinha ela ainda, né? E ficou aberta, mas hoje a gente só usa a Conta Simples e hoje não. Então, assim, a conta principal é a Conta Simples aqui dentro e fechamos rodada. É tudo Conta Simples hoje. Pode crer. E vocês já estão com Pix? Essa é uma excelente pergunta, inclusive bastante cliente vem perguntando. A gente tá desenvolvendo o Pix, vai lançar em janeiro, final de janeiro, e a gente decidiu segurar um pouco mais, porque a gente sentiu uma corrida muito forte pro Pix, Pix aqui, Pix ali, gerou uma euforia no mercado, isso é muito bom, porém tem muitas coisas ainda para ser analisadas e desenvolvidas do ponto de vista de segurança. Então a gente preferiu esperar um pouco, a gente vai colocar Pix daqui 2 meses, né? Então tá entrando, mas a gente segurou só para entender um pouco mais a questão de segurança e tá bem resguardado quanto a esse tema, para não sofrer nenhum problema de fraude, invasão e tudo mais, né? Você sabe que eu usei bastante, né? Umas 8, 9 vezes. Umas 3 ou 4 deram pau. E aí o dinheiro chegou, mas a transação não rolou, não saiu o comprovante. Sabe aquela sensação que estamos homologando em produção? Eu fiquei com essa sensação umas 2, 3 vezes. Agora parou um pouco de dar erro. E sabe por quê, Gustavo? Tinha uma parte, cara, que o banco tem o banco emissor do Pix, né? Pô, você vai transferir, sei lá, de um banco pro banco A do banco B. O banco A mandou o Pix. O banco B, às vezes, não estava preparado ainda para receber. Então, o dinheiro cai no banco B, mas ele não tem a estrutura para jogar na conta do destinatário, por exemplo. E teve muito problema disso nesse mês. Tá tendo ainda, acontece ainda. Então, assim, a gente entendendo isso, falou assim, vamos esperar essa curva de aprendizagem de todo o mercado, de todos os usuários. A gente lança, já vai estar mão na roda, segurança redonda e tudo mais. Show de bola. Agora, Rô, deixa eu te perguntar, cara, como que é essa sua história aí com o basquete, que eu fiquei bastante curioso antes da gente entrar no mundo startup, cara. Me falaram aí que você foi para um país jogar, não se acostumou com o clima, mas, primeiro, quantos metros você tem, cara? Você tem o tamanho suficiente pro basquete ou não? Eu sou um dos mais baixinhos do basquete, tenho 1,80. Eu era armador, né? Mas, assim, minha adolescência inteira foi jogar basquete, assim, não foi jogar basquete por diversão, foi, assim, pensando em alta performance mesmo. Então, eu joguei dos 12 até os 19 anos e fiz uma carreira de base aí bem vitoriosa. Joguei muito tempo no interior de São Paulo, em Rio Claro. Fomos diversas vezes campeões regionais, fomos para finais do estado competir com grandes clubes de base, Pinheiros, Paulistano, e consegui um destaque, né, na base. Subi algumas vezes para categoria adulta, né, quando eu tava ali no juvenil, no que a gente chama. Aqui em Rio Claro, quando eu tava jogando, fui para a seleção brasileira 2 vezes, né, fui convocado 2 vezes.
vezes. E também fui campeão brasileiro pela Seleção Paulista, né? Então reúne os melhores jogadores de São Paulo, monta, todas as seleções estaduais montam, faz um campeonato brasileiro. A gente foi campeão brasileiro jogando pela Seleção Paulista. Sempre tentei conciliar, né? Estudo e carreira, né? E eu tinha, dentro de casa era um negócio curioso, porque pra eu jogar basquete eu tinha que passar de ano, eu tinha que ter nota, né? Dentro de casa era isso. E chegou um dia que uma vez eu fiz alguma coisa na escola, não lembro o que era, uma coisa de moleque, né? Você vai lá, pronto alguma coisa. Chegou uma notificação em casa, aí meus pais falaram assim, hoje você não vai treinar. Eu tinha videogame no quarto, tinha computador e eu tava preocupado que eu queria treinar, eu tinha que treinar, e o castigo era não poder treinar. Então, sempre teve essa questão aqui em casa. Eu era muito voltado pro esporte, muito voltado pro basquete. Quando chegou pra ensino médio ali, que quando eu me formei, enquanto a turma toda prestando vestibular aí, eu tava treinando porque eu tava me preparando pra jogar fora, né? E eu prestei algumas faculdades lá fora, consegui bolsa acadêmica lá nos Estados Unidos, e aí fui jogar nos Estados Unidos e fiquei um ano lá fora em Iowa, né? E prestei todo o SAT e tal. Só que eu fui pra lá e, puta, Iowa é um lugar que não sei se dos ouvintes quem já foi pra Iowa, mas vai saber que Iowa é basicamente estrada, milharal e é isso, né? E não tem muita coisa, né? Pô, chega a fazer menos 20, menos 25 graus no inverno, né? Então você fica dentro do dormitório, treinar, dormir, passar, correr, então não tem muita outras coisas pra fazer. Não daria o retorno pra ambição que eu tinha como vida, assim. Eu entendi que se eu ficasse ali jogando basquete não era o que eu segui como carreira. Comecei a ter essa visão, falei assim, putz, acho que tá na hora de eu pensar num outro passo para minha vida. O basquete foi muito bom até aqui, me deu muito embasamento, muito valor para muita coisa do que eu sei hoje, do que eu faço hoje, inclusive aplicando dentro da empresa. Mas naquele momento eu decidi mudar de rumo, e aí eu falei, já que eu não vou mais jogar basquete, o caminho não é ficar aqui em Iowa, não é ficar aqui nos Estados Unidos, vou voltar pro Brasil. E aí voltei pro Brasil, prestei alguns vestibulares e entrei no INSPER. E aí no INSPER foi onde eu comecei a me enfiar mais no meio do empreendedorismo, né? Mas até ali, meus 19 anos, eu era só basquete, e eu tenho esse perfil, assim, tudo que eu entro de cabeça e 200% e entro de mergulho de cabeça mesmo. Cara, você se formou no INSPER em 2018. Quantos anos você tem, velho? Eu tenho 25, vou fazer 26 agora em fevereiro. 25 anos, mano. Novão, que da hora, velho. Cara, você se formou lá em 2018 e já começou a empreender no mesmo ano com a Conta Simples. Por que você saiu da faculdade e já começou a empreender? O que te motivou a começar uma carreira empreendedora? E se você já tinha traços empreendedores muito antes desse 2018 aí que você saiu? Eu acho que vou começar falando dos traços empreendedores. Eu acho que desde a época do esporte, do basquete, eu já tinha esse perfil empreendedor de proatividade, liderança, tomar risco, dedicação, resiliência, né? Isso tudo, um atleta de alta performance e o empreendedor, eles meio que caminham juntos, né? Lado a lado. Então, assim, essa característica eu sempre tive. Quando eu voltei dos Estados Unidos e entrei no INSPER, eu conheci pessoas muito parecidas nessa mentalidade de fazer acontecer, de tomar risco, e a gente montou uma liga de empreendedores. De lá saíram várias startups bacanas. Inclusive, podem ser até potenciais convidados aqui pro canal. Mas, pô, saiu a Companhia da Consulta, que compete com o Dr. Consulta. Puta, já é uma rede grande. Saiu a Shopper, saiu a Gal, que era a Lapag, que foi investida da Mana X, Vita, que foi comprada pela Stone. Era toda a galera ali que o negócio estavam embrionários, alguns nem existiam, né? E aí juntou com essa galera, a gente tinha alguns mentores, né? E a gente tinha reunião com a galera que hoje são grandes executivos empresários, mas no final do dia são empreendedores, né? Então a gente teve reunião, por exemplo, com o André Street, que fundou a Stone. A gente, não reunião, mentoria, dele sentar com a gente ali algumas horas do mês dele e mentorar a gente. A gente teve mentoria da Sofia Esteves, que montou a Companhia de Talentos. Teve mentoria até do Jorge Paulo Lema, a gente teve mentoria, né? Do Beto Sicupira. E aí, pô, quando você tá na faculdade, você vai ter uma reunião com esse pessoal, você com essa vontade de empreender, e você vai escutar da boca dessas pessoas, ali, carne viva, fala, pô, eu comecei, fiz assim, assado, não tinha nada, lá foi, cresci, hoje montei, porque assim, uma coisa é a gente vê hoje os 3Gs, né, fala, pô, a maior cervejaria do mundo, mas quando eles compraram a Antártica, eles não eram diferentes de muitos fundos de investimento que tem hoje aqui no Brasil. E eles chegaram e falaram assim, pô, a gente vai se tornar a maior cervejeira do mundo, a gente vai fazer isso acontecer. E você tá escutando essa história deles, né, o Delta, eu gosto de falar sempre do Delta, né, de onde você saiu, onde você chegou. Pô, o Delta dos caras, eles são gigantescos, mas o Delta deles também é gigantesco, né, e ali tem muito perfil empreendedor. E tá nesse pessoal, conhecer essa história de perto, é aquele negócio que você já tem um pouco desse esse instinto, puta, isso te acende uma chama interna, que você fala assim, cara, não quero fazer outra coisa, a não ser empreender e montar o meu negócio, né. E eu sempre comecei a me envolver nesses meios, né, com essa turma. E isso vai acendendo uma chama
chama, vai acendendo um negócio dentro de você, que é natural depois você começar a se movimentar, né? E teve um lado também interessante, eu comecei a estudar vários empreendedores. Eu chegava às vezes sexta-noite, sábado-noite, e começava a estudar histórias de empreendedores, né? E colocava no um caderno que eu escrevi. E eu percebi 3 coisas, né? Todos eles tomaram muito risco, todos eles sempre falaram de pessoas, ter pessoas juntas, sócios, colaboradores, investidores, se cercar de pessoas excelentes. Sempre me envolvi nisso, então tá na Liga de Empreendedores lá do Insper era um momento desse. A Conta Simples hoje a gente é cercado de pessoas excepcionais, eu acabo aparecendo às vezes um pouco mais, mas dentro da empresa tem pessoas excelentes. E outra coisa, vão ter momentos de dificuldade, né? Momentos de você falar assim, putz, vou quebrar a empresa, o negócio ferrou, né? Você vai passar por momentos que você não tá esperando. E eu sempre me preparei pra isso. E aí, durante a faculdade, eu sempre com essa mentalidade, né? Cheguei a estagiar, trabalhar em algumas empresas, consultoria, trabalhei na Stone, mas quando eu me formei, tinha muito claro comigo, assim, eu quero empreender. E era uma decisão meio que, se eu não tomasse decisão naquele momento, era só eu postergar um movimento que eu já queria fazer na minha vida. E aí tinha um negócio que eu quis fazer o quanto antes, porque assim, o Insper é uma excelente faculdade, te dá muitas oportunidades boas de carreira, de oportunidade de trabalho, e de você ali, em 5 ou 6 anos, ter uma estabilidade financeira, uma vida muito boa, muito confortável, pós-formado. E eu falei, eu não quero criar esse padrão de vida pra mim, porque depois, pra eu tomar o risco e fazer o shift de, trocar um padrão de vida pra empreender, é muito mais difícil do que eu começar agora, que eu tô começando a carreira, começando a vida, né? Então é agora mesmo que eu vou mergulhar nessa piscina gelada mesmo, vamos aí, a gente aprende a nadar e tá tudo certo. Então foi mais ou menos isso, e foi assim que eu comecei, logo após a faculdade, já comecei a empreender. Cara, quando você fundou a Conta Simples, quais eram as dores iniciais dos clientes que você buscava resolver? Como é que a Conta Simples nasce, né? Excelente pergunta. Antes da Conta Simples, eu montei um outro negócio, que chamava CitraPay. Era uma fintech também, e aí a gente tava num cenário aí de construção de umas plataformas de pagamento de QR Code. O negócio não escalou muito bem por N motivos, né? E aí a gente, nesse momento, a gente teve muito problema com o banco. A gente tinha uma conta num banco grande, a gente teve os mais diversos problemas, desde a abertura da conta, atendimento, o produto é complexo, é burocrático, paga tarifa cara. E eu falei, meu Deus, não é possível. Eu sinto que esse produto não é feito para empreendedor, não é feito para empresa, não é feito para startup, para PME. E eu comecei a entrevistar um monte de gente, né? Eu aproveitei meu networking da galera que estava empreendendo e comecei a perguntar como que era a relação deles com o banco. E todo mundo sempre falou muito mal. O banco sempre foi visto como uma barreira, como um empecilho para o empreendedor. Eu falei, tá aí uma oportunidade. Aí juntou ao mesmo tempo. Eu vi empresas lá fora trazendo soluções digitais totalmente focadas em PMS. Então a gente viu uma empresa na França chamada Contu, a Tide na Inglaterra, tem a própria Brex nos Estados Unidos, né? A gente acaba usando como benchmark. Mas aí a gente falou, aqui no Brasil o mercado de 35% do PIB vem de PMS, vem de empresas, né, das PMS. Como que esse mercado não tem nenhuma solução digital de banco totalmente focada para esse público? Tá aí uma dor, vamos começar. Então a gente começou com a proposta de valor da Conta Simples, muito simplista, do tipo, vamos oferecer uma solução de conta corrente digital, focado 100% em empresas, com uma experiência de produto agradável, tarifa reduzida, preço adequado, atendimento próximo. Então esse foi muito a proposta de valor inicial que a gente trouxe, né? Ao longo desse caminho a gente começou a entender várias verticais do mercado e começamos a nichar e trazer alguns produtos diferenciais para alguns públicos. Mas a ideia inicial foi essa, a tese inicial foi essa. E nossa visão de longo prazo é essa, é ser a melhor solução financeira para PMEs aqui no Brasil, né? Oferecendo não só produtos de conta corrente, mas produtos de gestão, produtos de integração. Isso é a nossa visão de futuro. Mas a base inicial é muito esse modelo de negócio. E deixa eu te perguntar, cara, o que a Conta Simples tem de produtos ali? Eu acabei de montar minha startup. E aí eu acho que, sei lá, a primeira situação é, preciso botar um Google AdWords, mas não tenho cartão de crédito. Boto o meu físico. Quem nunca, né? E aí o contador te liga e fala, Gustavo, o que você tá fazendo aí, cara? Tem que conciliar direito essa transação, porque senão vai cair na pessoa física, a empresa que tá pagando. E aí, sonhador, tudo bom? Tô trazendo aqui um recadinho da nossa patrocinadora, a Bluefields Dev. Acessa lá, bluefieldsdev.com. Eles estão com um site novinho e com muita coisa do novo posicionamento e da forma de trabalhar. Os caras estão aí dominando o assunto transformação digital nas empresas. Então corre lá, www.bluefieldsdev.com e dá uma olhada no que eles estão aprontando. Cara, mas me conta aí, montei a empresa agora, abri a conta com vocês. Quais são os produtos e serviços que vocês me oferecem lá? Legal, excelente pergunta. Então a gente, como tese de produto, a gente tem o que a gente chama do Everyday Banking. O que é o Everyday Banking? O banco do dia a dia. Então todas as operações básicas que você precisa fazer, pagar uma conta, pagar um boleto, fazer uma transferência, sacar um dinheiro, receber uma transferência, você consegue fazer com a Conta Simples, isso sem custo algum e totalmente simplificado e com uma experiência totalmente adequada. Aí, como produto diferencial,
virtual, a gente começou a criar alguns, né? Então você falou, por exemplo, quero fazer um Google AdWords e não tenho cartão. A gente, com a Conta Simples, ofereceu uma solução e disponibilizou uma solução de múltiplos cartões corporativos, tanto físicos quanto os virtuais, que você consegue criar cartão sem custo algum. Esse cartão é aceito no mundo online, é aceito em todas as ferramentas aí do mundo online. O limite que você tem desse cartão é o saldo que você tem em conta, e aí você consegue gerenciar, porque os múltiplos cartões você consegue gerenciar diversos pagamentos simultaneamente, né? Então você consegue criar um cartão virtual, por exemplo, para Google Ads, um para, se você tiver um servidor que tiver que pagar, um para o servidor, um para uma ferramenta de marketing, e você consegue ter acesso simplificado e gestão de controle desses pagamentos de uma forma super simples, com uma experiência totalmente agradável, sem custo nenhum. Então esse é um grande diferencial que hoje nenhum outro banco, tradicional ou digital, bancos que às vezes têm solução de pessoa física que querem oferecer PJ, nenhum banco tem uma solução dessa, por exemplo. Então a gente acabou se especializando nesse produto, é um produto muito bom para essa turma que atua no mundo online e tem que fazer essas despesas no mundo online. Outro produto que a gente oferece que é diferencial, algumas startups crescem, algumas empresas crescem, às vezes tem que pagar boletos ou fazer transferências em lote. Se você for num banco tradicional hoje, você vai gastar um baita tempo para pagar boleto em boleto, você vai demorar algumas horas, e com a Conta Simples você consegue fazer isso em poucos cliques, por exemplo, né? É uma solução que a gente fala lá do pagamento de boleto em lote. E aí a gente tinha cliente que às vezes pagava 100 boletos por mês, né? Ou às vezes por semana, que a operação dele era muito de pagar boleto, das compras de produto e tal. Ele tinha alguma pessoa dedicada para fazer pagamento de boleto. Com a Conta Simples ele conseguiu em 2 cliques fazer essa operação inteira do mês, que ele tinha uma pessoa só para fazer isso. Outro exemplo, né? A operação vai crescendo, vai tendo mais de uma pessoa acessando a conta. Às vezes você contrata um BPO financeiro, às vezes você tem um contador que tem que acessar a conta, você tem um auxiliar administrativo. E as contas não são preparadas com uma inteligência para ter esses múltiplos perfis de acesso. Porque uma conta corrente de uma empresa geralmente tem esse perfil. A gente criou aqui vários perfis de usuário que é possível criar para o BPO financeiro, para o contador, para o auxiliar administrativo, para um outro sócio, com diferentes alçadas de aprovação, com diferentes níveis de acesso e com uma forma muito simples de usar, né? Então, assim, a gente tem uma solução, às vezes a pessoa acaba vendo mais o que a gente chama do banco do dia a dia, mas a gente tem todo esse outro arsenal de funções e produtos que auxiliam muito na atividade operacional do empreendedor, da startup, da empresa que está no início ou que está escalando, trazendo eficiência, reduzindo o custo com um produto e um modelo de negócio totalmente adequado para esse perfil de empresa. Agora você falou com o saldo que eu tenho em conta. Atualmente vocês não trabalham com crédito, é só o que eu tenho rodando. Atualmente a gente não trabalha com crédito e isso não foi um empecilho para a gente colocar no mercado, porque muitas das empresas que procuram a gente já tem o dinheiro em conta, ou captou de investidor, ou levantou um capital ali, já tem o dinheiro em conta, ou a operação já tem um giro. E aí a gente ofereceu esse produto e aí foi muito bom para eles, porque o que eles precisavam não era o crédito, era o acesso ao cartão, acesso ao produto para conseguir fazer as despesas do mundo online, acesso ao produto para conseguir fazer os pagamentos, né? Então era menos a necessidade de capital e mais necessidade de produto. Você falou para mim aí que 30%, né, do produto interno bruto é de PMS, empregam mais de 15 milhões de pessoas. Diante desse contexto, cara, quais são as grandes barreiras que fazem com que os grandes bancos ainda não atendam as PMS? E como a Conta Simples consegue quebrar isso? Você já contou um pouco aqui da facilidade que você estudou 1 a 1, mas como é que os grandes te vê assim? Como um cara que tá ali no calcanhar de Aquiles dando umas mordidas de leve? Cara, pra ser sincero, eu acho que os grandes eles nem olham, assim, eles estão tão atolados com o tamanho colossal que eles têm que eles acabam não conseguindo enxergar, né? E como que eu vejo a solução deles e o propósito de valor deles? Tem um livro que eu li que é muito bom, recomendo muito, chama Innovator's Dilemma. É um livro escrito em 97, mas ele é um livro assim que vai perdurar por décadas, séculos. Basicamente, a tese do Clayton Christensen, que é o autor do livro, um professor de Harvard, ele diz o seguinte: o poder do nicho e o poder de você começar pequeno é onde você vai conseguir bater de frente com os grandes. Por quê? Os grandes bancos ou as grandes empresas estão tão preocupados em dar o retorno pro acionista, do tipo, o Itaú fatura dezenas de bilhões, o lucro dele é 20 bilhões por ano. Ele tá tão preocupado em ter que aumentar esse lucro todo ano, em 10% desse lucro, 5% desse lucro, que o retorno que ele tem que dar é na casa de bilhão também. Na casa que ele tem que incrementar a casa de bilhão. Então acontece que ele não consegue, às vezes, priorizar um produto ou um processo ou uma proposta de valor pensando num nicho específico. Então quando ele vai para PME, quando ele vai por esse nicho específico, ele tem que adaptar tanta coisa do produto dele, ele tem que mudar tanta coisa, tem que fazer tanto investimento, às vezes é jogar fora e começar do zero, tem um legado tão grande que ele não consegue se mexer. Aí ele fala, putz, tá, mas eu vou ter que começar para um nicho, porque o PME, o mercado é grande, mas tem várias verticais dentro da PME. Tem a startup, tem o varejo, tem o profissional liberal, tem o prestador de serviço, então assim, tem várias verticais. Ele vai ter que escolher uma dessas. Quando ele fala assim, putz, eu vou ter que me mexer, eu sou gigantesco desse tamanho, eu vou ter que me mexer para trazer um retorno desse tamanho ou nem trazer retorno, eu não posso, eu não vou tomar essa decisão. E ele acaba não se mexendo, ele acaba paralisando. E aí é onde entra o diferencial
diferencial nosso de começar nichado, começar pequeno e conseguir capturar uma fatia de mercado que o grande banco não consegue, porque ele tem essa inércia estratégica, organizacional. Então, quando eu entendi isso, eu falei, nossa, o banco é gigante, o Itaú é gigante, ele tem milhões e milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões só para gastar em marketing, né? Mas como modelo de negócio, ele não consegue se mexer porque ele não vai conseguir dar o retorno esperado, o retorno necessário para os acionistas dele, então ele acaba não se mexendo. E é aí que tem a oportunidade. Pensando um pouco em Davi e Golias, assim, eles já te seduziram aí, já vieram dar uma olhada qual é, porque isso também, quando o cara tem vários bilhões e ele não tem condição de legado, de área de tecnologia, eles cortam um caminho com startups. Já rolou umas seduções aí, cara? Tenho certeza que sim. Cara, já rolou, não tanto os grandes bancos, mas os bancos médios que querem ficar grandes, né, que querem pegar a fatia dos grandes. Então assim, puta, já assinei vários NDAs aí, mas assim, a gente nunca teve interesse em avançar a conversa, a gente acha que tem muito caminho ainda pra gente crescer, fazer acontecer antes de qualquer movimento estratégico desse, né? Então, é algo que a gente prefere muito mais focar no cliente, focar na melhor solução, no produto, no canal que a gente tá se propondo a atingir no nosso modelo de negócio, do que se focar em querer fazer qualquer movimento estratégico de M&A agora, nesse momento, né? Mas vira e mexe, aparece um e-mail na minha caixa de banco médio barra grande, querendo conversar e tal. A gente assina uns NDA, mas não avança tanta conversa. Querendo dar uma sapiada pra ver como é que vocês correm, né? Pro elefante dele correr também. Isso deve ser muito comum, né, cara? Porque quando você falou desses grandes transatlânticos, né? Eu trabalho numa seguradora, chama Sul América Seguros, 125 anos, é um elefante imenso, cheio de processos, cheio de legados, com a dificuldade de agilidade, né? Por isso que a gente tem lá uma área de inovação, a gente roda algumas coisas do formato de squad, mas mesmo assim a manobra é demorada. Imagina pra quem não tá afim de olhar pelo menos pro novo. Hoje a gente consegue fazer algumas coisas rápido, assim, até dar pau em algumas grandes seguradoras também, mas você percebe que você teve que tomar um caminho diferente, você teve que construir de uma forma completamente diferente, mas na grande maioria das vezes conectado a uma startup com um pouco mais de oxigênio, de ecossistema diferenciado. Alguns bancos já se ligaram nisso, né? Outros não. Tem uns aí que estão bem na época da época antiga, mas é legal você falar isso, porque quando eu vejo o banco, cara, até um concorrente aí fez o Bancocracia, lembra dessa? Era muito bom o comercial, assim, daquele desespero, aquele monte de papel. E quando a gente fala dos grandes bancos, principalmente outros, a gente não citou aqui, mas tem uns, cara, que eu não consigo pensar em não ter fila, não ter que ir na agência, não ter, sabe, fricção. E quando a gente fala da conta simples, né, quando o Ricardo, mandar um abraço pro Ricardo aí, um dos seus sócios. O Ricardo Gotti. Isso, o Gotti, a gente já fez umas coisas juntos aí, inclusive de Open Innovation e tal. E aí eu falava, porra, cara, mas tá muito simples essa parada, tá estranho, Rico. Eu falei pra ele, tá muito estranho, mano. Tem certeza mesmo? Ele, mano, preenche o cadastro aí, o bagulho vai chegar e tal. Eu falei, mano, será, mano? Deixa eu ver, né? Deixa eu ver o que esses malucos estão fazendo, né? Eu testei lá, chegou o cartãozinho. Dá pra ser tão simples que é até estranho, né? Não é possível, não tem um papel pra eu assinar aqui, não tem 3 folhas que eu tenho que ficar assinando, botar no Sedex pra te enviar. Não, cara, isso é eu brinquei com ele, eu falei, cara, tá muito simples. É muito simples pra ser simples, né? Tá estranho. E é muito legal, isso tava no começo lá que vocês estavam tracionando. Quantas contas tem hoje aí, cara? Como é que tá o tamanho da Simples hoje? A gente tá hoje com 13 mil clientes, né? Então, esse é o volume que a gente tem hoje de clientes. A gente já chegou a ter pedidos de conta mais de 30 mil, assim. A gente faz todo um trabalho, né? Tem muita gente que às vezes vem tentar abrir com CPF, a gente direciona isso para outro canal, mas a gente tá com 13 mil clientes. Mas tava um negócio que eu queria pegar um gancho aí, você falou de processo, né? Você falou, pô, a Sul América 125 anos. E não é que eles querem ser ruim de processo, ou querem ser burocrático, eles precisam, porque senão a empresa chega num tamanho tão grande que a gente tá passando por esse desafio, né? A gente cresceu muito rápido esse ano. E a gente tá tendo que, assim, a gente sempre foi uma estrutura muito horizontal, muito rápido de tomar de decisão. O time cresceu muito rápido. A gente tem que acabar pegando e organizando e parando. Calma, vamos desacelerar um pouco o crescimento, vamos sentar, vamos entender o processo, fazer. Porque senão tem aquela coisa também que tem que ter um limite, um equilíbrio entre o processo necessário versus a burocracia em excesso, né? Então a gente tem que chegar nesse limite. Mas a gente tá crescendo bem, estamos no ritmo, cara, a gente já movimentou aí centenas de milhões só esse ano, assim, a gente tá movimentando na casa de centenas de milhões mensais, né? Então é um volume bem relevante. Teve alguma curiosidade em meio à pandemia, assim, que vocês, pelo fato de não ter papel, não tem fricção, não tem caneta, não tem contato, que acelerou algumas coisas, assim? O que você percebeu nesse meio de pandemia aí? Acelerou, eu acho que o fato da digitalização de todas as áreas, de todos os segmentos, de todas as verticais no mercado, isso acelerou e facilitou, porque assim, o pessoal, assim, assinatura hoje, acho que já é uma prática comum assinar digitalmente, né? Esse negócio de ter que mandar por um Sedex, mandar pelo correio. Por exemplo, o pessoal do fato de as pessoas estarem mais familiarizadas com a assinatura digital é uma coisa que quando vai falar de um banco digital também fala, opa, entendi, já dá pra fazer nesse modelo e tal. Então isso acaba acelerando a percepção de que o digital
digital funciona e o digital é tão bom, quer dizer, muito melhor do que o analógico, né? Só tem aquela questão que as pessoas ainda não entendem, pô, mas é isso mesmo? É isso mesmo, tá tudo certo, tá validado, o Banco Central permite que a abertura de conta seja feita digitalmente, né? Isso viabilizou os bancos digitais, né? Então isso acelerou, né? Mas tem a adesão do mercado, por exemplo, o Pix está muito nas transferências. Vamos ver o momento que o Pix vai começar a ter o pagamento no PDV, no caixa, de você com o seu celular ler o QR Code e não mais tirar o cartão do bolso e passar na maquininha. Isso vai acontecer. O Pix ainda não tá tão acelerado nesse movimento, tá mais na transferência, né? Então é a questão do status quo ser quebrado e o comportamento ser criado, né? Isso é natural. Então a pandemia acelerou com certeza o nosso crescimento nesse sentido. Pelo menos o CAC ficou mais barato, né? Porque a galera ou usava digitalmente ou usava digitalmente. O CAC ficou mais barato, com certeza. É isso aí, eu tava brincando com a galera. Acho que o iFood nunca pagou tão barato no CAC deles, porque ou você pede pelo aplicativo ou você não come, ou você vai ter que cozinhar. E aí nessa mesma rabeira, o Rappi, que faz os mercados e por aí vai, eu acho que foi a galera do marketing sobrou dinheiro, cara. Estão precisando aí ver como vão gastar no final do mês aqui. Eu vi que a receita do iFood cresceu em 250%, né, esse ano. 250%, é quase triplicou. Deixa eu te perguntar, eu tô ligado que vocês captaram rodadas de investidores aí, né? O que rolou aí? Como que é essa parada e como é que fica o coração, o estômago na hora de receber dinheiro de fora e teoricamente tem que prestar conta, né? Que uma das coisas que a gente sabe é que quando você recebe investimentos, você passa a ter que começar a prestar conta. Me conta aí como foi essa experiência pra você. Perfeito. A gente fechou uma rodada esse ano, 2 rodadas na verdade, né? Uma não estava planejada, que foi o Y Combinator, né? O Y Combinator entrou numa rodada que a gente chama Pre-Seed e foi uma rodada que a gente entrou para participar da aceleradora deles, né? O Y Combinator é a maior aceleradora do mundo. Por lá já passaram Dropbox, Rappi, Airbnb, Stripe, DoorDash, Instacart, empresas que o Airbnb acabou de fazer IPO, né? 43 bilhões de dólares avaliados no primeiro dia, 47. Então, assim, o Y Combinator que acelerou. O Y Combinator entrou o Airbnb entrou no Y Combinator quando não tinha, assim, nada. Tava com, sei lá, 10 clientes. Então, a gente passou pelo programa do Y Combinator e a gente quis participar dessa aceleradora para trazer um fôlego. E no final do programa, o grande lance do programa é que eles colocam em contato com investidores do mundo inteiro, né? Então, eu fiz conexões com investidores que estão na Grécia, que estão na Ásia, que estão nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, foi do mundo inteiro que eu conheci investidores. E aí, a gente começou a planejar uma rodada seed, que a gente levantou agora no mês de setembro. A gente anunciou esse mês agora em dezembro, mas levantou em setembro. E entraram investidores. Nossa estratégia foi levantar um capital com investidores do Brasil, porque entendem o mercado local e vão ajudar a gente no mercado aqui, mas com investidores de fora também para a gente começar a ter um acesso a capital estrangeiro, né? E entrar nesse track de fundos americanos, fundos internacionais, que a gente sabe que aqui no Brasil tem muito fundo qualificado, mas às vezes o capital fica mais restrito e ter acesso a fundos estrangeiros é fundamental na jornada de crescimento da empresa, da startup. E aí a gente, se for de prestar conta, eu acho que é fundraising e qualquer relacionamento é um namoro, né? Você vai conhecendo o investidor, ele vai te conhecendo, você vai... E no final, às vezes a gente pensa, vou ter que prestar conta para investidor, vou ter que... É muito bom, porque cria uma certa governança dentro da empresa e você começa a olhar para o número que tem que ser olhado, você começa a ter uma cobrança maior que você... Não que a gente não se cobra aqui dentro, que a gente se cobra muito, né? Eu tenho esse perfil assim, eu sou o cara que mais me cobro disparado, sempre fui desde o basquete. Eu era o cara que mais me cobrava muito mais do que treinador. Então o investidor vai vir aqui, ele vai poder cobrar 1001 coisa, mas pode ter certeza que eu tô me cobrando muito mais. A parte que eles entram, mas a gente organiza melhor a empresa. A gente tem acesso a capital, a gente consegue organizar melhor a empresa. Querendo ou não, os investidores são pessoas extremamente qualificadas que já ou construíram um negócio ou já investiram em muitos negócios. Então, assim, eles têm uma bagagem muito rica para implementar e para ajudar. Então, eu acho que é uma relação muito saudável quando se entende isso. Quando o empreendedor não tem aquele perfil de querer centralizar tudo, de querer eu sou o manda-chuva de tudo, que não é a característica nossa aqui. A gente quer sempre ter ajuda de stakeholders, investidores e fazer o negócio crescer e crescer bem, crescer eficiente, crescer acelerado. Cara, você falou um negócio que eu guardei aqui, não tá nem na pauta, mas eu queria te perguntar. Lá na Insper e quando você estudava no caderno aí com seus empreendedores, um dos comportamentos que você reparou era estar cercado de bons sócios. Como é que você fez para escolher os seus sócios? A vida te entregou esses caras? Você buscou eles aí na vida? Como é que foi essa parada? Eu acho que é um pouco dos dois. Você tem sempre tá uma antena ligada, tipo assim, eu vou conhecer gente boa, eu quero conhecer gente boa. Não sei porque eu quero conhecer gente boa, eu quero ter um networking bom. Eu sempre tive isso. No começo do Insper, quando eu entrei lá, eu falei assim, de onde vão sair os grandes líderes das grandes empresas do futuro? Ou dos grandes líderes de até governo e tal? Vão sair das grandes faculdades, então vai sair da Poli, da USP, do Insper, da FGV, do ITA, de todos os grandes centros onde vai formar os grandes líderes.
Obviamente vão ter pessoas que vão se tornar grandes líderes que estão vindo de outros caminhos, mas estatisticamente é entendido que vão sair dali. Então eu falei, puta, desde o começo eu vou querer sempre ter o maior networking possível, eu vou querer conhecer o máximo de gente possível, na faculdade e entre faculdades, né? E aí foi assim, eu fui conhecendo gente, aí entrei, conheci o André Street pela Liga, né? Que foi conhecendo gente que conhecia o André. Aí quando eu fui trabalhar na Stone, eu conheci o Ricardo lá, né? O Ricardo eu conheci dentro da Stone. Eu fui ver o final do Recruiter Packs, a convite do André Street, e o Gotti, que é o Ricardo, ele tava na última fase, ele tava prestando o processo lá, ele entrou na Stone, né? Ele entrou na Stone e a gente entrou na Stone juntos. A Stone tinha 50 funcionários, 40 funcionários. É super pequena. A Stone hoje tem 4 mil, né? 5 mil. E conheci o Gotti, e foi uma relação, pô. O Gotti é um cara muito bom, um cara excelente, excepcional no que ele faz, tudo. E sempre ficou ali. Durante o INSPER, eu sempre me ouvi em vários grupos. Como eu sou jogador de basquete, né? De base, eu falei, vou jogar basquete na faculdade também. E na faculdade, jogando basquete, fiquei grande amigo, um grande amigo meu, ele é headhunter de TI, hoje ele é diretor no Gympass, e eu falei, puta, eu preciso conhecer alguém de tecnologia, eu tô querendo montar um negócio aqui e tal, me conecta com alguém, ele me conectou com uma pessoa que me conectou com o Fernando. Conheci o Fernando através de network. Então, aí eu fui conhecendo gente, pô, as pessoas hoje que tocam o nosso time interno, o Buniac, que é o nosso líder de Growth e Marketing, o Carlos Moura, que entrou agora pra tocar a parte toda de ser o CMO e tocar uma parte de crescimento em vendas, produto, também entrar em marketing. O Nassim, que é o nosso líder de CS, e outras tantas pessoas que tem aqui dentro, o Aldebaran, que é o nosso técnico, então, assim, tantas pessoas aqui dentro, foi tudo através de networking, né? Eu não conheci ninguém pegando uma lista no vagas.com ou no LinkedIn, foi através de networking. Então, eu acho que eu entendi isso lá atrás, quando eu estudei os empreendedores, né? Eu falei, puta, pessoas é um negócio fundamental para construir um negócio. E pessoas é networking, pessoas é você um conhecer outro. Então, assim, eu liguei essa antena e aí foi natural. Acho que a vida me entregou, me conectou com essas pessoas. Conheci o Gotti assim, conheci o Fernando assim, conheci todas as outras pessoas assim. Os investidores também. Tem aquela frase do Tiger Woods, né? Que ele fala, quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte, né? Então, quanto mais networking eu faço, mais gente boa eu conheço, né? É natural. E aí, você começar a trabalhar com essas pessoas sendo ou seu sócio, ou seu investidor, ou sendo uma pessoa pra estar no seu time, é natural. Mas você tem que ligar a antena e você tem que caçar isso, né? Legal. Hoje, qual é o tamanho da Simples aí? Só pra gente saber quantos ouvintes a gente vai ter certeza. A gente tá com 50 colaboradores hoje. Que legal, cara. E crescendo, né? E vagas abertas e crescendo. E claro que você não tem escritório suficiente pra receber essa galera antes da pandemia, né? Que vocês tinham X na pandemia e agora você tem um problema bom pra arrumar aí quando o mundo reabrir, né? Onde era a sede de vocês? A gente fica na Vila Olímpia, em São Paulo. A gente tá montando um novo escritório ali na Vila Olímpia também, porque hoje o nosso escritório não cabe. Quando a gente saiu pra pandemia, a gente tinha um escritório mais reduzido, né? Cabiam 20 pessoas ali. Hoje a gente tá com mais que o dobro, né? Então a gente já tá montando um novo escritório. Já estamos na reforma lá, quebrando tudo. Em algumas semanas aí mesmo a gente tá com um novo escritório. Aí eu vou até te convidar, passando esse cenário todo aí de pandemia tudo, te convidar pra gente lá tomar um café especial. Eu vou lá, quero conhecer vocês. Eu tenho um carinho imenso por vocês, até antes de te conhecer, um cara, gente boníssima. O Ricardo é um cara sensacional. Quando eu vejo aquele cara se enfiar nas paradas, eu falo, mano, tem muita coisa por trás, tem propósito. Ele rasgou elogios pra vocês, né, pros sócios. E ele só ficou puto comigo que na hora que eu passei pra ele uma conta bancária, foi dos caras roxinhos. Santander. Não, foi de Santander. Aí ele falou assim, porra, Gu, caraca, velho, eu tô fazendo de tudo aqui pra gente, né, ter uma relação bacana, como é que você me dá essa caixa d'água, né? Aí eu falei, fica tranquilo, cara, nós vamos fazer um episódio foda, os sonhadores vão conhecer a Conta Simples e eu vou arrumar a minha. Eu tô abrindo agora uma empresa também, acabei montando uma produtora de podcast, um monte de coisa, minha vida aí tem dado várias voltas e eu vou abrir Conta Simples. Cara, vocês têm um domínio muito maneiro, que é contasimples.com, né? Pra quem quiser abrir a conta. Contasimples.com, exatamente. Sem o BR, só .com. Faz a chamada pros meus empreendedores aí, tem muita gente que tá no microempreendedorismo, né? Na MEI, na EPP, tem mais de 35 mil sonhadores aí. Chama eles pra eles darem um rolê lá na Conta Simples e abrir suas contas. Com o maior prazer. Então, todo mundo aí que tá montando um negócio, tá crescendo, tá tendo uma jornada empreendedora, pô, tem que conhecer a gente, contasimples.com, então sem.br, contasimples.com. Quiser abrir uma conta com a gente, é super simples, tem um botão lá, abra sua conta, e aí você vai começar o processo, vai pedir todos os dados cadastrais, todos os dados da pessoa jurídica e os dados do sócio. E quem quiser ter uma experiência de uma conta 100% pensada no empreendedor, 100% pensada para empresas, né, e reduzir o tempo gasto com atividades que, pô, você às vezes fica fazendo um banco grande, dor de cabeça, estresse, burocracia. Se você quiser eliminar tudo isso da tua vida e focar no teu negócio, o caminho tá dado. Contasimples.com, clicar no botão, abra sua conta e fazer o processo lá, que é super simples. Mais simples que isso, impossível.
Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. Cara, agora me conta aí, nessa sua jornada empreendedora, você deve ter superado umas barreiras aí, teve umas cascas de banana que a gente fala que acaba aparecendo na nossa vida. Eu queria que você me contasse assim, quais foram elas, como você lidou com essas diferentes situações, mas eu queria que você contasse uma que não deu pra arrumar e você aprendeu, beleza? E depois uma que você conseguiu aprender e deu a volta por cima. Mas eu queria começar por aquela que, sabe, deu de frente com o poste e não deu pra arrumar, velho. A gente gosta dessas porque ensina bastante. Cara, eu gosto de contar também, e a analogia que você usou, que você deu com o poste, eu gosto de falar também, a gente foi construindo o carro, deu na primeira parede e o carro desmontou, não dava mais tempo pra montar. Vou contar essa história aí. Quando eu saí do Insper, antes de montar a Conta Simples, eu montei um outro negócio, que era a CitraPay, né, que era uma wallet de pagamento com QR Code. Na época o Pix estava se começando, nem chamava Pix, né, falava pagamento instantâneo. Tava começando a falar, e a nossa tese era basicamente desintermediar a maquininha dentro de restaurantes corporativos. A gente tinha um grande sponsor por trás, uma grande empresa por trás, e aí a gente começou a fazer, só que aí algumas coisas que a gente errou, né? A primeira delas, a gente não entrevistava cliente, a gente não perguntava pro cliente ou não tentava validar com o público-alvo se o que a gente estava fazendo ia ser útil ou não. A gente se enfiou no escritório 5 meses, desenvolve linha de código, vai, lançamos. A hora que a gente lançou, processo operacional, usabilidade, entendimento do produto, tudo errado, assim, mas tudo errado. E aí, como a gente tinha um grande sponsor por trás, a gente acabou se apoiando em vários processos deles, né? Então a gente não acabou sendo meio que uma startup, a gente era quase que uma área de inovação, um departamento de um novo produto dentro desse grande hub. E aí a gente ficou engessado. E aí a hora que o processo não escalou, e a gente estava numa cadeia que a gente deu que era uma cadeia gigantesca, a gente não conseguia se mexer, porque a gente não era uma startup. E aí começou um outro problema, alinhamento de visão. Eu tinha um sócio nessa época e, sou amigo desse meu sócio até hoje. A gente, bate bola, mas naquele momento a gente tinha desalinhamento de visão. Ele queria ir para um caminho, eu queria ir para outro. Cabo de guerra. Vai puxar, uma hora vai estourar, né? Então, juntou esses 3 fatos. A gente não entender o cliente, a gente ter uns elementos de visão e não ter processos internos próprios, foi o que eu falo. A gente colocou o carro na rua, o carro deu uma aceleradinha, bateu na parede, desmontou, a gente não conseguia mais... Não deu nem pra chamar alguém, era perda total. Então, essa experiência foi muito rica, porque, assim, no D0 da Conta Simples, a gente já entrevistava cliente. A gente entrevistou mais de 200 clientes antes de escrever a primeira linha de código. Então, o que a gente errou lá, vamos fazer o oposto. Eu fui um dos entrevistados, lembro do Rica me ligando. Então, você foi um dos entrevistados, exatamente. Então, assim, a gente foi entrevistar, assim, todo mundo, Deus e o mundo, pra não cometer o mesmo erro. Alinhamento de visão desde o início. O que a gente quer com esse negócio? E alinhamento de visão não é, assim, qual que é o produto que a gente quer. É o que a gente quer com esse negócio, que retorno que a gente quer dar pra nossa vida. O quanto tempo a gente vai ficar roendo o osso até o negócio escalar, até o negócio... a gente abriu mão de muita coisa, né? O Fernando, que é o sócio, vendeu carro, vendeu apartamento, reduziu todo o padrão de vida. Eu esgotei minha reserva, o Ricardo, mesma coisa. Então, assim, a gente começou a visão extremamente alinhada. Todo mundo ali, skin the game, e falar, é isso que a gente quer, vamos sacrificar aqui para ter um retorno ali. Então, desde o começo, elemento de visão. E o terceiro ponto, que é ter processos escaláveis, né? Não ficar dependendo de processos não escaláveis. Ter processo escalável, ter jornada de venda. Na outra startup, a gente não sabia o que era SEO, não sabia o que era indexar no Google. Cara, isso para uma startup é fundamental, né? E pensar nesses processos escaláveis, a gente começou desde o D0. Mas eu acho que a experiência que eu tive com essa wallet de QR Code foi valiosíssima para mim. Agora, pensando numa que você aprendeu, mas deu a volta e falou, caraca, eu precisava ter escorregado nessa casca de banana aqui, mas eu voltei mais forte. Você tem algum caso assim que você voltou mais forte da parada e mudou até o rumo na empresa? Pode ser seu ou dos seus sócios. Eu acho que aqui dentro da Conta Simples mesmo, né? A gente começou a Conta Simples com uma tese muito abrangente, atendendo todo mundo. Vamos atender qualquer PJ, desde empresa MEI, um trabalho informal, né? Até empresa grande. Só que de qualquer segmento, varejo, profissional liberal, startup, empreendedor digital. E a gente começou a entender que a nossa ativação era muito baixa, porque a gente não tinha nicho, posicionamento, não tinha diferencial no produto, era muito complicado. E a gente foi entendendo isso e a gente começou a nichar, começamos a segmentar alguns canais, começamos a focar em alguns produtos, por exemplo, cartões, pagamento em lotes. A gente começou a nichar e falou assim, nosso público é muito um público que atua
atua no mundo online, é um público que tem um produto, uma empresa que está em ritmo de escala grande, que quer acessos a cartões, né? O canal que a gente distribui é por ali, e começamos a falar não para outros públicos, né? Então, por exemplo, um público que a gente não atende muito, não quer atender muito, é varejo, por exemplo, né? A padaria do Seu Zé, eu gosto muito da padaria do Seu Zé, né? Uma comparação aqui, mas não é o público que eu quero atender agora como conta simples, porque talvez o nosso produto não seja muito bom para eles. A hora que a gente entendeu isso e começamos a nichar e começamos a ter produtos mais específicos para públicos específicos, a empresa começou a dar uma reviravolta, assim, e foi durante a pandemia. A gente cresceu a receita esse ano em 80 vezes. Caraca, que legal. A gente, no começo, estava muito difícil ter essa escala. Uma vez que a gente conseguiu tracionar, a gente achar o nicho, a gente tracionou de forma muito agressiva, né? Então, eu acho que dentro da conta simples foi uma reviravolta ali que a gente tava patinando e explodiu depois. A gente pode falar que a quarentena pelo menos foi uma cesta de chuá aí pra vocês, né? Dentro do crescimento, né? Claro, respeitando tudo que tá acontecendo nesse mundo, dessa pandemia, né? Não levem pro lado, né? Alguma coisa boa em meio a isso, mas assim, se der pra tirar o melhor desse pior, vocês conseguiram, né? Cara, com certeza, assim, a gente passou vários apertos quando a pandemia, até na pessoa física. Eu aqui em casa tive alguns problemas por conta da pandemia. É sempre aquele lado, né? A gente sempre vai ter o copo meio cheio, meio vazio. Se a gente se apega muito ao meio vazio, a gente às vezes fica paralisado, a gente fica só vendo problema, né? Problema sempre vai ter e a gente vai ter problema que a gente não tava prevendo. Eu acho que o mundo inteiro teve um problema esse ano que foi o coronavírus e o mundo inteiro não tava prevendo esse problema. Eu acho que a diferença é como a gente enfrenta e como a gente encara, né? Então a gente resolveu encarar de peito aberto, cabeça erguida e contra tudo e contra todos fazer esse negócio crescer, né? A pandemia, do ponto de vista pra nossa empresa, fez a gente enxergar algumas coisas que a gente não tava enxergando antes, né? Isso foi positivo. Por outras, cara, a gente sempre tenta entender o lado ruim. A gente, dentro da empresa, teve sempre um momento assim, vamos entender, tá tendo problema, tem caso de Covid na família, não tem, precisa de um suporte, precisa de um apoio, precisa retirar alguns dias, precisa, assim, a gente sempre teve essa postura aqui dentro, né? Porque a gente também não queria forçar alguma coisa que não é saudável, né? Que não é... E também tem que respeitar o momento de todo mundo, né? Tem que ser gostoso, né, cara? Eu entendo que quando você tá alinhado com seus sócios, alinhado com seus colaboradores, um fundador que tem uma vontade diferente, pensa nas pessoas, o negócio tem que ser divertido. Claro que dinheiro é muito bom, é muito interessante dinheiro, né? Ele compra coisas legais, talvez não traga felicidade, mas compre algumas felicidades, pelo menos momentâneas. Então, remuneração, mas olhar principalmente pra pessoa, preocupar com a família da pessoa, né? Hoje a gente não sabe se você tá no, né? Agora a gente tá conversando aqui, eu não sei se é o seu escritório, se é o seu quarto aí, eu não sei o que é aí onde você tá, né? Você não consegue mais ligar o CPF e o CNPJ. Não consegue, eu tô no meu quarto aqui, mas é isso aí, assim, a gente sempre se preocupou muito com isso, assim, a remuneração, isso eu aprendi no INSPER até, né? Da satisfação de uma pessoa, a remuneração, ela é condição básica, é condição sine qua non, você tem que ter, né? Mas não é o que vai gerar a felicidade vai gerar através de outros momentos, reconhecimento, engajamento, propósito. Então, assim, entender isso dentro das pessoas e equilibrar, falar assim, putz, beleza, aqui é o básico que a gente tem que entregar e tem que estar, mas entender o outro lado é importante. E a gente sempre tentou fazer esse lado, principalmente nesse momento agora, né? Então a gente fazia alguns rituais, a gente contratou um aplicativo lá de fitness, né? Que fazia uma competição, a gente separou em grupos na empresa, aí o pessoal ia correr, fazia meditação, fazia qualquer atividade física, marcava lá. Fazia uma competição desse tipo, putz, é um negócio todo mundo distante, tá todo mundo longe, mas o aplicativo ali era uma de integrar, né? Então a gente sempre se preocupava com esses momentos também para aguentar a barra, porque, pô, não é fácil, né? Não tá fácil. Agora deixa eu te perguntar, lá no escritório na Vila Olímpia, lá, maneiríssimo aquele bairro, né? Caro pra danar, né? Vila Olímpia ficou caríssimo, né? Acho que um dos metros quadrados mais caros ali da região. Agora deixa eu te perguntar, você vai botar uma tabela lá? Tem um teto alto pra poder jogar um basquete ali no escritório ou não? Cara, você tá falando isso, no escritório que a gente já tem hoje, a gente comprou uma tabelinha e colocou na parede, né? E a turma ficava lá arremessando, brincando e tal. E aí o Vitor, que é um dos nossos desenvolvedores, um cara que manja muito aí do produto e desenvolveu muita coisa, foi o nosso primeiro desenvolvedor. Rodrigo, pô, a gente no novo escritório, uma coisa tem que ter. Eu falei, puta, o que será que ele vai falar? Ele vai falar, tem que ter, sei lá, 2 monitores pra desenvolver. Tem que ter. Ele falou, cara, tem que ter a tabelinha de basquete, hein? Eu falei, não, pô, pode deixar então que a gente vai colocar lá. Eu acho que o louco seria botar um garrafão pra jogar 21, né? Melhor que sinuca, cara. Quem sabe jogar 21 não tá ligado. Deixa eu te perguntar agora, cara. Olhando pro futuro, a gente já sacou aqui que os sonhadores devem estar malucos com esse papo, né? Já passamos 50 minutos aqui, o tempo tá voando, nem percebi de tão gostosa que tá a conversa. Eu queria saber um pouco dos próximos passos, cara, da Conta Simples. O que você tá mirando? O que você pode contar? O que vem por aí? Conta aí, cara, o que você puder, pra galera ter uma noção dessa continuidade. Conta Simples, próximos passos, pode esperar muita inovação de produto. Cada vez mais a gente tá olhando pra jornada empreendedora e pras atividades do dia a dia, como a gente reduz esse tempo através da conta corrente. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, mas muita mesmo, assim, é absurdo. Então, assim, pode esperar uma conta
você vai falar assim, nossa, a Conta Simples faz tudo isso e me ajuda tudo isso no dia a dia, eu como empreendedor, eu como empresário, sim, ajuda. É quase que a gente tá até falando assim, é mais que uma conta, é quase um hub. Então assim, a gente quer ser pro empreendedor aquele ponto de contato, eu preciso entender uma demanda jurídica aqui dentro. Onde que eu vou acessar essa informação? Em vez de ser no Google, vai na Conta Simples. A Conta Simples é para você, vai entender, vai te dar um suporte jurídico para você entender as demandas do seu negócio. Pô, eu preciso entender como eu vou crescer vendas, marketing e tal. Conta Simples tem conteúdo, tem acesso a até pessoas para te ajudar nesse sentido. Então assim, a gente quer ser pro empreendedor o ponto de contato dele para qualquer coisa do negócio dele, né? É um hub, é uma plataforma, é muito mais só que uma conta. Estamos falando de educação, então, educar os caras para aproveitar da melhor forma. Estamos falando de educação, acesso, né? Acesso, né? Se você tiver hoje que fazer, por exemplo, um logo novo da tua empresa, por onde que você vai? O que você vai fazer? A gente quer que a Conta Simples seja o ponto de contato. Então, se você até entrar no produto, no nosso site, você vai ver lá mais de 30, 35 parceiros, benefícios de todas as formas, de todas as frentes, né? Desde ferramenta de CRM, portal para criar logo, empresa que registra a marca no NPI, câmbio, de tudo um pouco, para realmente ajudar o empreendedor no dia a dia, do que ele precisar de qualquer demanda, né? Então, a gente quer ser esse ponto de contato para a empresa que pensou em algum problema para a empresa ou pensou em alguma coisa para resolver, Conta Simples está do lado. Cara, agora entrando um pouco nas dicas do Rodrigo em si, eu queria que você deixasse aí umas atitudes empreendedoras, contasse como que é a sua rotina de founder, né? Indicar uns livros, podcasts, série, filmes. Pô, livro tá na mão aqui, ó. Usei de apoio pro celular. Show. O que tem aí de livro? Ó, de livro, então já vou pegar aqui, ó. Esse aqui, Hooked, pra quem pensar em produto com alto crescimento. E o Hooked é uma expressão assim, como que eu faço o meu cliente ficar viciado no meu produto, né? E ele até coloca psicologia no negócio. Esse aqui tem que ler, 7 Powers of Business Strategy. Esse livro aqui é um livro de um professor de Harvard, que ele conta como que os negócios, os modelos de negócio criaram business sustentáveis, que à medida que eles crescem, eles criam mais barreira e criam mais receita, né? Então eles ficam negócios colossais. Exemplo Netflix, exemplo Facebook. Então ele explica esse livro. Pô, esse aqui, Hacking Growth, né? Esse aqui eu acho que Morgan, né? Clássico, tem que ler. Então, legal. Exatamente. Chanelis e Morgan, exatamente. Então tem vários livros e um que eu recomendo assim pra quem tá começando ou quer começar é o The Hard Things About Hard Things. O lado difícil das situações difíceis, das coisas difíceis, do Ben Horowitz. Esse livro eu li 3 vezes antes de começar a empreender e fundamental, né? E de rotina, assim, uma coisa que eu tenho como rotina, todo dia anterior eu preparo o meu dia seguinte, né? Então, e eu faço isso, é meio arcaico que eu vou falar aqui, né? Eu, liderando uma empresa digital e tal, eu faço no papel, eu coloco, assim, umas principais atividades do dia seguinte e eu coloco lá e falo assim, beleza, isso aqui é tudo que eu tenho que resolver no dia seguinte. Isso me dá um senso de produtividade, de priorização no meu dia, que eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E consigo entregar resultado. Eu coloco ali, separo o meu dia e falo, beleza, amanhã eu vou ter 14 reuniões. Tem dias, às vezes, que eu tenho 14 calls, 15 calls. Como que eu separo um tempo para pensar em algumas coisas estratégicas? Como que eu separo o tempo para responder alguns investidores? Como eu separo o tempo? Então, eu tenho que preparar meu dia todo dia, né? Eu escuto pessoas falando assim, eu preparo minha semana. No domingo à noite eu preparo minha semana. Eu preparo diariamente meu dia seguinte, todo dia, né? Então, isso é fundamental. Legal. Você faz aquele princípio do primeiro as primeiras coisas, que às vezes a gente já, né? O que é mais importante? Se eu for dormir, pelo menos eu resolvi X coisas importantes. Eu não chego a fazer isso conscientemente, mas eu acho que inconscientemente eu já entendo assim, putz, isso aqui é prioritário. Eu tenho aquele negócio com a caixa de e-mail, né? Não sei se você tem também, né? Se você tem lá 20 e-mails abertos na caixa, eu tenho um negócio que eu tenho que zerar, eu tenho que parar em algum momento e fazer isso. Então ter esse senso de fazer acontecer, né? E de ser produtivo e ser organizado é fundamental, porque à medida que o negócio cresce, é muito fácil você ser engolido pela operação, é muito fácil você ficar desorganizado, né? Então ter esse ritual comigo, essa disciplina, é disciplina, eu sou um cara de disciplina, o esporte me ensinou isso. Horário pra dormir, horário pra acordar. Acordou, você tem um ritual, você toma banho, você lê jornal, você toma um café, faz seu ritual, senta na cadeira, começa o trabalho. Se você não tem a disciplina, é muito fácil você se perder também, né? Então eu acho que essas dicas são valiosíssimas. Legal. E podcast? O que você escuta? Podcast, Empreenda Cash, tem que estar nos favoritos ali. Eu escuto muito do Zero ao Topo, do Infomoney, né? Um podcast que é muito legal, né? Do Zero ao Topo. Like a Boss, era um podcast que eu conheci, o Rodrigo Dantas e o Paulo Silveira viraram investidor nosso. 2 monstros. Eu conheci eles pelo podcast e viraram amigos, né? Então hoje viraram amigos, né? Então são investidores, mas viraram mais amigos do que investidor, né? Então Like a Boss recomendo muito. E tem um que não é tanto da parte de empreendedorismo, mas que eu gosto bastante, que é mais da parte de mercado de ação, que é o Stock Pickers. Também, né? muito Stock Pickers bom. É um podcast, muito bom. Que querendo ou não, você aprende muita coisa do mercado, do cenário, de analisar, de se preparar estrategicamente, né? Então, esses 4 aí eu acho que são fundamentais, né, no dia a dia. Eu já falei isso algumas vezes no Empreenda Cash, até quando eu entrevistei, tive o prazer de entrevistar o Dantas, o Paulinho Silveira, e eu fui inspirado neles. Eu adoro o Like a Boss. E eles têm
tem uma parada de fazer a temporada, né? Aí vem a temporada, ou você escuta aquela hora, depois a gente volta aí. Meio CD dos Racionais, né? Que você não sabe quando vai sair. Tem toda uma parada assim pra você. Eu adoro, cara, o Rodrigo é um cara sensacional e o Paulo, incrível. O Paulo, uma conversa de bastidor aqui, o Paulo é o cara que pensou no marketing do Like a Boss, né? E aí ele falou, cara, vamos fazer um negócio meio Street Fighter e tal, vamos pegar a trilha sonora. E aí ele mandou um e-mail pro criador da trilha do Street Fighter, né? E aí ele pediu a aprovação, eles deram a aprovação, e aí ele falou, ó, tô com a trilha agora, vamos fazer aqui. Aí ele criou esse negócio de Round 1, Round 2. É, muito bom, cara, muito bom. É muito bom. Paulinho, muito bom. Eu vou chamar eles de novo, assim, a gente conversou uma horinha com ele, ele tava fazendo 1000 coisas, tinha reunião em seguida, e a gente ficou com aquele gostinho de mais do Rodrigo, mais do Paulo. Eu adoro o Like a Boss, acho que recomendo. Todo sonhador aqui, na maioria, escuta o Like a Boss. Agora, cara, eu queria que você contasse aí como é que a galera te acessa, te encontra, contasimples.com, mas deixa aí contasimples.com, minha rede social assim, que eu mais ativo, que eu acabo acessando mais é meu LinkedIn, né? Então, Rodrigo Tognini, é só procurar lá. Rodrigo Tognini Conta Simples, você vai achar. Então, o LinkedIn é um canal que eu acabo respondendo a turma lá, inbox e tudo mais. Então, é um canal que muito usado, que eu diariamente tô abrindo aqui, tô tocando por lá. Show, a gente aprendeu aqui que networking é uma das bases que você usa e o LinkedIn seria o caminho, né? E ser cara de pau mesmo, né? Tem esse negócio. É isso aí. Cara, o não a gente já tem pra tudo, né, Rô? Eu parto desse princípio, cara. Eu já tenho não pra tudo. Isso valia quando a gente tava lá na época pra conquistar. Minha esposa, eu conquistei ela no... Cara, era uma loucura, né? Uma das mais bonitas da sala. Eu falei, cara, será que ela vai dar bola pra mim? Eu falei, bom, o não eu já tenho. Vamos lá, de repente vira assim, né? Isso tem que ser lema de qualquer empreendedor. Um dos melhores vendas aí que você fez. E é uma das melhores escolhas que eu tive também. Ela nem escuta o EmpreendaCast, mas ela também não tá aqui, mas fica aí o registro. Que a minha esposa era um não. Você manda só esse trecho pra ela, só pra ela ficar feliz. Te amo, amor, te amo. Me deu um filho, me deu uma família sensacional. Cara, muito feliz de conversar com você. Muito fácil gostar do Conta Simples. Não é à toa que a gente vê. E quando a galera entender que vibrar pelo sucesso dos outros, que é o grande barato, né? A turma vai entender, né? Eu fiz uma call com o Ri esses dias e falei, porra, cara, queria expressar pra você a minha felicidade de ver você avançando tanto, de você construir uma parada tão sólida. Eu lembro o dia que você me ligou, assim, a situação, Gu, você tem 30 minutos, vou fazer uma entrevista com você, eu sei que você tem CNPJ aberto, eu falei, beleza, mano, liga pra mim, que eu tenho um monte de coisa pra falar mal dos bancos aí, desgraçado que eu tô, né, pedindo pra eu assinar e pedindo pra ir pra umas agências lá na casa do caramba. Pô, ver o avanço que vocês tiveram, o crescimento, 50 colaboradores, esse lado humano, a construção, a disciplina também. Acho que no episódio de hoje a gente aprendeu que quanto mais você treina, mais você tem sorte mesmo, né? Tiger Woods tem razão nessa frase. Exatamente, sim, cara. A sorte só vem pra quem tá em movimento, né? É isso aí. Show de bola, cara. Te agradecer, de verdade. Gustavão, eu que agradeço o convite aqui de estar falando com você, com essa audiência aí maravilhosa, e vamos junto. Vamos nessa. Brigadão. Você, sonhador, espero que você tenha gostado daqui assim como eu gostei. Brigadão. Até mais. Valeu. Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.